multi e range multi, a função que a Qlik esqueceu de fazer desde o QlikView e até hoje não tem no QlikSense. E aí pessoal, tudo 100%? Vocês já perceberam que tá faltando duas funções dentro do Qlik? O que vocês acham? Falta ou não falta? Existem as funções ranger, max, min, mod, missing, null, test, count, sql. Não faço nem ideia do que faz isso aqui. Se abrir vai ter aqui o que essa função faz. Eu testei várias dessas funções, nenhuma delas atendeu ao requisito que o cliente queria. Um aluno meu me questionou isso. Eu não vou falar o nome do aluno, porque eu não pedi autorização dele para falar o nome dele aqui no canal. Se você está assistindo o vídeo, coloque aí embaixo se quiser se identificar, se não quiser não precisa. Obrigado pelo questionamento. E com quase 11 anos trabalhando com Qlik, já senti falta dessas funções no passado, mas é aquela história que alguém comenta e você pensa, pô, realmente parece estar faltando. Mas se nunca não faz falta, parece que não precisa, né? Mas sempre vai ter alguém que vai precisar daquela função. E analisando melhor agora, eu vi que não é uma função que deveria faltar. E se você concorda comigo, coloca aí nos comentários. Se você sabe a solução para isso, também escreva aí nos comentários. Mas eu acredito que realmente o pessoal do desenvolvimento comeu bola e está faltando essas duas funções no Qlik. Qual que é o questionamento? Quando a gente faz o acumulado de percentual, a gente não pode somar os percentuais. Você tem que multiplicar os percentuais. Até aí tudo bem, porque eu vou fazer um valor vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro. Tem até uma solução simples para isso. O problema está quando a gente precisa acumular esse valor. E aí o valor não bate. Eu vou pegar esse site aqui de exemplo, tem a explicação, depois vocês pausam o vídeo e lê a explicação se vocês quiserem. Vou pegar aqui essa planilha que está aqui de exemplo no site. Então, como calcular a percentagem acumulada no Excel. E aí o Excel usa uma função multi. Procurei essa função multi no Qlik, não encontrei. Procurei alternativa, talvez com outro nome, também não encontrei. Se você sabe qual é essa função, coloca nos comentários aí. Qual que seria a função que substitui o multi? Mas preste atenção, antes de comentar besteira aí, respira fundo, já estava escrevendo aí, né? Então para, respira fundo e olha com atenção. O que essa função faz, qual é o resultado? Então antes de comentar, dá uma olhada, testa, vê se você vai ter esse resultado. Então eu vou baixar a planilha aqui, vou criar um novo aplicativo, vou adicionar a planilha. Então a gente vai ter aqui, ó, mês, CDI mensal e CDI mensal percentual e CDI mensal, sendo que eu vou carregar apenas o que tem valor nessa coluna. CDI mensal percentual maior ou igual a 0. Vamos criar aqui um objeto KPI, multi, sum, soma, função OK. Então, se a gente pode fazer uma soma, AVG, função OK. Se eu posso somar, se eu posso tirar uma média, posso fazer um max e posso contar, cadê o multiplicar e o dividir? Concorda? Então vamos criar um objeto tabela, incluir a dimensão mês, incluir uma medida, how no. Show de bola. Então temos aqui 12 meses, ok? Se eu quiser fazer o acumulado, deixa eu incluir a medida soma do CDI mensal, como a gente pode ver aqui, ó, CDI mensal com duas casas decimais. Deixa eu colocar em ordem de mês. Pô, pessoal, desculpe, eu perdi a gravação até esse ponto, daqui para frente, né? Desse ponto para frente, e eu voltei aqui e vou fazer de novo e gravar de novo para vocês e tal. Então desculpem se eu repetir alguma coisa, tá? Mas eu acho que não, acho que eu vou conseguir continuar daqui. Então vamos lá. Vou ordenar aqui por mês, né? Porque tá com o mês invertido. Classificação, mês, tirar do automático. Classificar por expressão. D, mês, 4 M's, porque tá com o mês completo, né? Nome do mês completo. Clicar em aplicar. Então agora vai de janeiro a dezembro. Então de 38, 29, 34. 38, 29, 34. 15, 16. 15, 16. Show de bola. Vamos adicionar medida. CDI mensal. De 0.038 a 0.16, de 38 a 16 aqui também. Maravilha. E o acumulado? Teoricamente, poderíamos vir aqui em formatação de totais, que está 12.02, e trocar aqui para. Cadê o multi? Não tem opção de multi. Eu tenho AVG, tenho count, tenho min, max, tenho soma, mas não tem opção de multi. Então eu não consigo colocar esse total, esse valor acumulado, certo? Tá, mas podemos fazer o acumulado calculado, então, sempre que tem uma função no Excel
no Oracle, no SQL Server, eu abro o Google e escrevo multi-click. Ou seja, eu coloco o nome da função, espaço clique. Nesse caso, ele carregou aqui várias coisas que não tem nada a ver, porque o nome multi é muito genérico. Então, vou procurar por range multi. Então, o range multi, ó, você vê que eu procurei bastante, tem vários links que eu abri aqui para testar. Ele até achou alguma coisa. Então, ele apareceu aqui, ó, resolvido range multiplication. Então, abri esse link lá na Comune e temos aqui a solução nesse multi-KPI. O que está escrito aqui dentro desse multi-KPI é essa solução aqui, ó, expo rangeção. Então, vamos fazer essa solução. Pegar aqui o objeto KPI, incluir medida, CDI mensal, dividido por 100 mais 1, aplicar. Então, temos aqui a solução que deu 1.03. Porém, 1.03 não é o acumulado, correto? Então, eu fiz uma seguinte linha de raciocínio. Bom, ele está dando 1.03 porque ele está multiplicando esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse até o final. Ou seja, ele não está acumulando, né? Ele está só fazendo uma multiplicação, assim como seria o sum. Eu poderia fazer isso aqui com multi, se existisse a função multi. Como eu não consegui encontrar essa função multi, eu criei uma outra linha de raciocínio, e aí vocês vão ver eu fazendo isso aqui sempre no canal, tá? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu procuro trazer para vocês aqui no canal, criar a linha de raciocínio de como o BI associativo funciona e para que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Então eu vou mostrar aqui como que eu cheguei num resultado criando uma linha de raciocínio, passo a passo, para ter uma solução. Essa linha de raciocínio serve para qualquer ferramenta de BI que você for trabalhar, inclusive o próprio Excel mesmo. Se vocês forem fazer alguma coisa no Excel, o mais importante é encontrar a solução, usar fórmulas para chegar no resultado conhecendo a ferramenta que vocês usam. Como eu sou certificado no Click, eu vou sempre dar os exemplos aqui com o Click, né? Mas você pode fazer isso em qualquer outra ferramenta de BI que tenha os recursos que você deseja, beleza? Então aqui eu segui a seguinte linha de raciocínio. Eu vou criar outro objeto KPI e vou incluir aqui nesse objeto KPI o concat, vírgula, separado por asterisco. Clicar em aplicar, ó, função ok, clicar em aplicar. Então temos aqui, ó, 0,15, 16, 16, 34 e 38, que é essa coluna aqui. Mas observe que o primeiro valor de janeiro é 0,38. No entanto, para acumular, a gente precisa que isso aqui esteja nessa ordem, né? Porque eu preciso pegar o resultado desses dois e multiplicar por esse, o resultado e multiplicar por esse, o resultado multiplicar por esse, o resultado multiplicar por esse. Então, nesse caso, a ordem é importante. Então, aqui no concat, a gente vai colocar aqui a ordenação, o terceiro parâmetro do concat, se você não sabia a ordenação. E se você não sabia, deixa o like aí. Mas se sabia, pode deixar o like também. Então, aqui vai ser date, mês. Agora sim, ó. Começa com 38, 29, 34, 15, 16, os dois últimos. Maravilha. Uma outra coisa é, tá, maravilha, agora eu tenho esses valores sendo multiplicados, mas eu preciso que, ao invés de ser um texto exibido, eu preciso que isso aqui seja um cálculo. Então eu vou colocar isso aqui dentro do expansor de variável, com o sinal de igual, certo? Quando a gente coloca aqui, ó, o expansor de variável com sinal de igual, ele vai pegar o resultado que vem aqui e interpretar isso como um cálculo, como uma expressão e colocar o resultado do cálculo. Mas observe que aqui embaixo está mostrando erro na expressão, garbage after, vírgula. Porque se a gente descer um pouquinho aqui, você vai ver que está 1,038 vezes 1, vírgula, 0,29 vezes 1, vírgula, 0,38 vezes 1. Então essa vírgula é como se fosse parâmetro. Então a gente precisa trocar essa vírgula por ponto, ok? Para isso vamos usar aqui replace, trocando vírgula por ponto. E aqui a gente já deu a função ok. Então 1.038 vezes 1.29 vezes 1.34 e assim sucessivamente. Quando a gente clicar em aplicar, ele deu exatamente o resultado aqui de 0,3, ok? Porém a gente precisa que isso aqui vá acumulando, concorda? Então, eu não posso multiplicar um pelo outro, tem que ser o resultado de um pelo outro. Então, eu preciso que isso aqui seja o seguinte, esses dois multiplica primeiro, depois o resultado disso multiplica por esse, o resultado disso multiplica por esse. Então, a gente vai colocar aqui, antes do vezes, ele fechar parênteses. E eu preciso abrir, antes do concat, antes de concatenar, vamos usar aqui a função repeat, abrindo parênteses, quantas vezes eu vou concatenar. No nosso caso aqui, a gente sabe que é 11, porque como eu coloquei o parênteses junto com o asterisco para fazer o fechamento, a gente vai ter
esses dois multiplicado, o resultado disso multiplicado por esse, o resultado disso multiplicado por esse, e assim sucessivamente até o último que multiplica todo. Então aqui a gente vai ter 11 valores, certo? Além disso, a gente vai precisar abrir parênteses, pegar o resultado disso, menos 1, fechar parênteses e multiplicar por 100. E aí a gente vai ter aqui aplicar, formatar como número de 9 casas e conferir 2.764069.631. 2,764069.631. Então o resultado está correto. Então show de bola. Bateu o resultado aqui. No entanto, tinha mais uma solicitação. Além desse resultado acumulado, o aluno queria que isso fosse flexível à seleção, ou seja, se eu selecionar abril, junho, julho, que eu preciso que esse valor acumule apenas desses 3 meses selecionados. E vocês também vão encontrar soluções para isso no script, mas como ele precisava que isso fosse feito flexível à seleção, a gente precisa fazer uma melhoria além disso aqui, que é o seguinte: eu preciso saber quantos valores selecionados. Então, ao invés de eu repetir 11 vezes o parênteses, eu tenho que repetir apenas os possíveis, né, que são os valores selecionados, inclusive se eu selecionar em outro campo. Então, getPossibleCount mês vai retornar 12 e ele vai colocar 12 parênteses. Aqui, depois do concat, a gente pode, ao invés de colocar o parênteses aqui dentro na hora de fazer o separador por asterisco, colocar aqui fora, fechando o parênteses. E aí a gente vai ter 12 parênteses, abre 12, vai ter 12 valores, separado por parênteses, menos 1 vezes 100. Então, clicar em aplicar e com isso, quando eu selecionar os valores aleatoriamente, ele vai me dar o valor acumulado dos itens que eu selecionei. E, inclusive, se for uma base histórica gigante, né? Se eu selecionar todos os itens, olha lá, deu o número certinho, tranquilo? Então, uma solução bem interessante, né? Mas vocês observaram o seguinte, eu sei que os mais atentos devem ter percebido que, sem fazer o menos 1 vezes 100, deu o mesmo resultado que essa expressão. Então, esse resultado aqui foi o que eu cheguei pela minha linha de raciocínio. Mas essa expressão não está tão errada assim, quer ver? Vamos colocar aqui nessa expressão a mesma situação lá, que é, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, vezes 100. Qual que vai ser o resultado? 2,76. Vamos colocar a mesma quantidade de casas decimais. Então temos aqui exatamente o mesmo resultado numa expressão bem mais simples. E para fazer o acumulado aqui, mês a mês, se a gente usar aqui a função de acumulado, adicionar medida, rangeSum, above, soma, CDI mensal dividido por 100 mais 1, fecha o sum, vírgula 0, vírgula howNow, fecha o above, fecha o rangeSum. Já conhece a função para fazer acumulado usando a expressão ao invés de usar as propriedades do objeto? Então essa aqui é a função de acumulado. Observe que a gente acumula aqui, ó, de 1 até 12,2, ou seja, não é esse o resultado, né? Eu não quero pegar esse mais esse, a soma dos dois mais esse, a soma dos três mais esse e assim por diante. Eu preciso fazer uma multiplicação. Então a gente pode pegar essa expressão e colocar aqui dentro do acumulado. Vamos formatar com 9 casas decimais e aí por uma questão, olha só, deu quase igual, né? 5,7, 7,3. Então se eu pegar aqui até novembro, vai dar 5,9. Aqui está dando 5,7. Se eu pegar até outubro, 4,2. Está dando 4,4. Setembro, 0,26. Está dando 0,28. Então tem um arredondamento aí por causa da expressão, mas nada que um ajuste nos cálculos aqui, colocar uma maior precisão. Não deu o resultado bem próximo. E aqui vai acontecer o mesmo, né? Se eu tirar aqui os valores, ele vai acumular dentro deste intervalo que foi selecionado aqui. E aí eu posso fazer um gráfico de barra, um gráfico de pizza, um gráfico de linha, que a expressão vai ser a mesma. Tranquilo? Então, a gente às vezes segue uma linha de raciocínio que chega num resultado, mas basta olhar com mais cuidado as expressões e o que está ali na comunidade como exemplo. Dificilmente você vai encontrar a solução exata, a solução perfeita para o seu problema, mas o importante é chegar no resultado. Mas isso não elimina o título do vídeo, né? Clique, cadê a função multi, cadê a função rangeMulti, a função dividir e a rangeDividir, para a gente não ter que fazer um expo do sum e do log para poder fazer isso.
Tranquilo? É isso aí, pessoal. Eu espero que seja útil. Agora no final aqui vai aparecer outros vídeos do canal que você pode assistir. Obrigado, deixa o seu like e até o próximo vídeo.